Então, pessoal, esse é o nosso primeiro encontro do projeto de estudos da tradução, né, História e Crítica. Eu fiz uma apresentação já na aula passada, com uma maneira introdutória, para a gente entender o campo dos estudos da tradução, né? Hoje a gente vai entrar, de fato, já nos conteúdos dos estudos da tradução. E, como título da nossa aula hoje, teremos teoria e prática. Então, o que são esses dois conceitos dentro dos estudos da tradução, né, e como eles se relacionam, tá? Vou compartilhar com vocês aqui, então, os slides para vocês acompanharem comigo a aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro termo que a gente vai pegar aqui para nossa aula é esse termo teoria, tá? Que já nos estudos da tradução apresenta uma significação mais ampla do que a gente ordinariamente encontra no que a gente chama de teoria, como uma formalização de preceitos que regimentam um tipo de conhecimento, certo? A gente também vai ter essa aplicação dos estudos da teoria, afinal, todo tipo de esquematização científica ou investigação de conhecimento tem uma teoria que, que é estruturada, certo? Mas, dentro dos estudos da tradução, esse conceito é ampliado, tá? Então, a gente vai ter essas duas categorizações aqui para dentro do campo dos estudos da tradução. A gente tem, o primeiro, uma visão de teoria, tá? Buscando um significado da sua origem grega, né? O teon e o oran, vista e observar, né? Para estabelecer que teoria dentro dos estudos da tradução significa também uma perspectiva, tá certo? Perspectivar sobre um ponto de vista, certo? Quando a gente escolhe uma posição de teorização, a gente está construindo uma teoria a respeito dos estudos da tradução, do processo tradutório, certo? Então, teoria é, a princípio, nos estudos da tradução, adotar um ponto de vista. E esse ponto de vista passa tanto pelas questões de ponto de vista da linguagem, ponto de vista da língua, ponto de vista do papel no tradutor, tá? Todas essas perspectivas formulam, assim, a teoria inicial, né, para os estudos da tradução. Pois é primordial estabelecer, né, essa perspectiva para se encontrar um produto tradutório, certo? O objetivo, né? A teoria aqui ela já implanta um aspecto teleológico da tradução, ou seja, o seu produto final, a sua representação dentro do processo, tá certo? A outra parte é a teorização, como um processo de geração e seleção, certo? Esse mais no sentido recorrente que a gente tem da palavra teoria, como organização de estruturação, de esquematização, de pensamento, de soluções, tá certo? Para os aspectos tradutórios, tá certo? Então, essas duas combinações já são, por si só, essa conexão entre teoria e prática, sendo os dois, vamos dizer assim, faces de uma moeda da teorização, ou da teoria dos estudos de tradução, pois elas fundamentam que, para fazer essa transposição de sentido, que é a, a, o foco dos estudos da tradução, pressupõe-se um ponto de partida, um ponto de vista, uma perspectiva. Tá? Então, a elaboração própria da tradução, dentro do seu processo
e, e a reflexão sobre esse processo demandam teorizações, certo? Porque dentro da linguagem, como a gente vai ver aqui, a gente não vai trabalhar, ou a gente vai tentar entender, compreender melhor, que não há uma, uma correspondência ideal, entendeu? De códigos ou de linguagens. Então, a gente precisa teorizar sobre esses pontos de vista, para então estabelecer uma correspondência possível, certo? Tendo em vista essa teorização, né, dos estudos da tradução, a gente vai encontrar uma correspondência e, por outro lado, também uma subversão, de uma certa forma, das próprias teorias, tanto da tradução como teoria da linguagem, né? Como assim? A teoria da tradução, ela pode ser correspondente a uma ideia de teoria da linguagem, né? Teoria da tradução pode ser uma equivalência de teoria da linguagem, certo? É por isso que a gente pressupõe essas teorizações, tá certo? Então, ela é, ao mesmo tempo, uma, uma possibilidade de teoria da linguagem e, ao mesmo tempo, uma certa corrupção da teoria da linguagem, no sentido em que ela tensiona, né, tópicos da teoria da linguagem, não para o seu sistema de estruturação linguística, né, mas para um sistema de correspondências ou de comunicações, tá certo? Então, o que que a gente vai ter ali? Na teoria da linguagem, que vai encontrar um correspondente dentro da teoria da tradução, tá certo? Que, de certa forma, deriva, né, desse tópico. Então, a gente tem, por exemplo, na linguística, a arbitrariedade dos signos, né? Ou seja, os signos correspondem arbitrariamente dentro de um sistema interno, dentro de uma estrutura de códigos, né? E eles são arbitrários, eles são colocados de maneira aleatória e depois convencionalizados, certo? Isso é o que a gente vai chamar, dentro da teoria da tradução, de transposição do sentido, certo? Então, a gente tem um código, um signo, que representa um sentido e, por sua ordem, tem um referencial, vamos assim dizer. Então, só esse processo, mesmo intralingual, que é um termo que o Jacobson vai dizer, que o processo de tradução tem esse primeiro passo intralingual, ou seja, dentro da própria língua mesmo, a gente já pode falar em termos de tradução, quando a gente tem essa correspondência de sentidos, né? Já estamos falando sobre um aspecto da teoria da tradução, que tem correspondente na teoria da linguagem a arbitrariedade dos signos. Bom, depois a gente vai ter a extração de significação dentro da linguística, dentro das teorias da linguagem, né? Que é o signo evoca um sentido, né? E dali a gente extrai uma significação, né? Aquilo que o Saussure também vai chamar de uma acústica imagética, né? Quer dizer, a gente escuta um som da verbal, né? E produz um sentido imagético daquilo que o signo corresponde, tá certo? No mesmo sentido, a gente também vai ter isso dentro da teoria da tradução. Não dessa forma, mas uma composição interpretativa. Ou seja, a gente vai somar os sentidos daquilo que está sendo dito, certo? Para encontrar um correspondente, encontrar um referencial de correspondência, não só interlingual aí, ou seja, entre duas línguas, mas como um processo de significação mesmo, certo? E, por fim, a gente tem o processo comunicativo, que é inerente também à teoria da linguagem, ou seja, a linguagem se presta à comunicação também. É um valor dentro da teoria da linguagem. Isso também encontra eco na teoria da tradução, mas com uma subversão como intercâmbio de mensagens, né? Ou seja, a gente tem um corpo informacional, né, que a gente intercambia através
da língua, né, da relação entre línguas, aqui falando, sobretudo, da tradução interlingual, tá certo? Então, a gente tem esse corpus informacional que a gente vai intercambiar, né, que nasce dessa relação entre a recepção dessa informação, né, o seu processo de composição interpretativa, né, o processo também, por sua vez, também da transposição dos sentidos, tanto na língua fonte quanto na língua alvo, tá certo? Para a gente construir essa significação, tá certo? Dentro de uma estrutura mais formalista, vamos assim dizer, a gente tem essa estrutura linguística, né? Então, a gente tem lá no topo, ou na superfície da nossa estrutura de tradução, né, ou de linguagem, o signo. Abaixo deles temos o significado e abaixo ainda o significante, tá certo? Então, a linha tradutória vai se funilar nesses três aspectos, tá certo? Porque o significado é extraído do significante como uma forma de estruturação da sua representação. Por sua vez, o significado é convencionalizado dentro de um signo, né, para que ele possa percorrer a comunidade linguística, né, tendo essa referencialização, né, de maneira mais sistematizada, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala a palavra queijo, por exemplo, né, a gente tem um signo queijo, e a gente tem um significado disso, tá? E a gente tem um significante, né, que é o objeto em si, de fato, o queijo. Esse nunca é apreendido na sua totalidade. Dele, estiramos a experiência que ele nos provoca e produzimos um significado. E depois damos a ele um signo, certo? Então, só para a gente poder estruturar aqui de maneira mais exemplificada como esses processos acontecem, tá certo? Então, se eu falar queijo, por exemplo, todos aqui vão ter uma ideia, uma produção imagética, sonora imagética, do que é esse signo, tá certo? Mas ele não corresponde em sua totalidade à sua representação para cada um de nós de maneira igual, né? Cada um tem um queijo ideal formulado dentro da sua cabeça, tá certo? Que representa esse significado, tá certo? No entanto, ele advém de um significante, ou seja, de um referencial no mundo, que também está distinto desse significado. Então, todo esse processo de acompanhamento de sentidos, até ele ser formalizado, já é por si só um processo de tradução, né? Se a gente entender tradução como traducere, do latim, ou seja, transladar, né? Ou seja, transpor, né? E conduzir, né? Trazer de um lado para o outro, ou seja, fazendo esse processo do objeto, seu significante, até o significado e até o signo, certo? Então, já é um processo intralingual de tradução, né? É preciso que a gente tenha isso em mente para compreender os sentidos quando a gente for fazer correspondências interlinguais, tá certo? Bom, tendo essa formulação estrutural, formalista, a gente precisa, de novo, adotar aquilo que eu chamei de teorização, teoria da tradução, a partir de um aspecto metodológico, né? Ou seja, a gente precisa entender como funcionam os estudos da tradução, principalmente aqui, para nós, que é um estudo de tradução entre a língua francesa e a língua portuguesa, né? Ou seja, um recorte, tá certo? De como a gente perspectiva, então, essa tradução. Então, a gente tem que entender, primeiro, a tradução como essas trocas semânticas, ou seja, há uma linguagem, há uma experiência e há uma rede de significação em torno disso, tá certo? E essas significações tomam um corpo de linguagem, tá certo? E elas passam a circular.
pode ser em outros códigos, né? Que são os casos das línguas, mas elas podem circular dentro de códigos internos também, que são os interlinguagens. Mas, sobretudo, eles são redes de significações de sentidos, né? E essa transposição de sentidos já é, por si só, um estudo da tradução. Depois desse estágio de estrutura, de trocas semânticas, ou seja, de percepção de sentidos, a gente tem uma estruturação semiológica de sentidos, certo? No nosso caso, mais recorrente vai ser a estruturação verbal, né? Ou seja, a língua, né? Então, a gente tem os sentidos, tem essa troca de sentidos que está acontecendo entre significante, entre significado e entre signo, e no caso aqui o nosso signo é o verbal, onde a gente estrutura, então, esses sentidos, tá certo? Nessa semiologia desse tipo de linguagem, tá certo? E depois a gente vai, então, de fato, para os códigos. Então, a gente tem dois códigos, que é a língua francesa e a língua portuguesa, tá certo? Então, esse é o nosso substrato final desse processo metodológico. Entender as redes de significações, estruturar elas dentro de uma semiologia, dentro de uma linguagem, e compreender o código em que elas estão inscritas, tá certo? Então, perspectivar os estudos da tradução a partir desse viés metodológico faz com que a gente tenha uma compreensão da tradução na hora do ato de traduzir, ou seja, uma teorização, né, uma teoria sobre os estudos da tradução, que vai nos permitir entender a linguagem no ato de traduzir, né, com uma dimensão muito maior do que vários pressupostos que podem ser atribuídos à tradução, como uma correspondência, como uma fidelidade, como uma equivalência, tá certo? Então, perspectivar os estudos da tradução a partir desse funil, dessa linha metodológica, né, vai permitir com que a gente faça não só em textos onde a terminologia é mais como é que eu vou dizer, mais imperiosa, né? Quanto nos atos de recriação, por exemplo, que são os atos de tradução de textos literários, tá certo? Então, dentro dessas duas dinâmicas, né, tanto de uma para com outra, é preciso uma teoria da tradução, tá certo? Então, a gente vai ter aqui agora, para a gente ver uma historiografia, então, desses processos de tradução, tá certo? Os quatro períodos elencados por George Steiner, certo? Um tradutólogo francês, né? Que tem a sua obra principal, o Depois de Babel, né? After Babel, ou Depré Babel, né? Uma obra única dentro dos estudos da tradução, publicada em 1975, certo? Onde ele vai estipular esses quatro períodos da tradução, tendências teóricas que se perpetuaram durante alguns períodos históricos, fazendo uma espécie de resumo historiográfico, tá certo? Dos estudos da tradução. Então, a gente vai ter na primeira fase ali, tá? Na época medieval, né? Principalmente com Cícero, né? Que é o principal autor dessa época, o empirismo, certo? Ou seja, a tradução se pauta no processo tradutório mesmo, de fato, né? Não há uma teorização, não há uma esquematização formal que elege preceitos para as traduções, mas cada tradução é vista como um processo, tá certo? Ou seja, traduzir aquela obra implicou em correspondências de solução, né, em estratégias correspondentes apenas àquela obra e àquele processo, né? Ainda não tinha-se uma ideia de tradução mais formalizada, né, com teorias, mas ela já sedimentou alguns preceitos muito importantes que ainda se afirmam, certo? Então, esse período ele buscava equilibrar, então, a preservação do sentido original com a necessidade de adaptação
a língua de cultura chegada, tá certo? Então, por exemplo, bebia-se muito do grego nesse tempo, mas o latim ainda não tinha uma estrutura linguística do tamanho do grego, né? Então, foi preciso enriquecer ou alavancar a língua latina para que ela pudesse corresponder à grega. E isso fez com que surgissem muitas adaptações, tá certo? Dentro dessa transposição do grego para o latim, tá certo? Então, tinham essas questões sobre as pragmáticas de fidelidade, e as pragmáticas de fidelidade aqui, elas se condicionam não pelo, como Cícero vai dizer, do verbo por verbo, né? Letra por letra, tá certo? Mas uma fidelidade no sentido de estilo, certo? Ou seja, o grego tem seu estilo e nós temos que fazer um estilo tão grande ou tão eloquente quanto o grego, tá certo? E não uma correspondência um para um, tá? Esse era o sentido de fidelidade, tá certo? Estilo e acessibilidade, que é poder encontrar na língua, né, uma dimensão de visão de mundo tão grande quanto a grega, aqui no caso, do nosso principal autor, o Cícero, tá certo? Então, ele tinha esse ideal norteador, que é o equilíbrio entre a fidelidade, ou seja, o conteúdo, né, e a liberdade para adaptar, tá certo? Essa liberdade para adaptar pressupõe-se essa relação que eu acabei de exemplificar. Não é simplesmente uma liberdade no sentido de que é preciso recriar necessariamente. Não tinha-se essa visão ainda da tradução, mas uma liberdade no sentido de construir uma base linguística suficiente para aportar uma visão de mundo, sobretudo para fazer uma correspondência entre conexões interculturais, tá certo? Então, os princípios desenvolvidos, como eu disse, era não traduzir, então, palavra por palavra, e sim sentido por sentido, né? Ou seja, a defesa daí de uma adaptação criativa que vai corresponder depois a outros estudos mais sistematizados dos estudos da tradução, tá certo? E aí, então, o Jerônimo também se apropria desse contexto, dessa base para traduzir o sentido, não as palavras, tá? Então, a gente tem esse primórdio de equivalência dinâmica, né? Ou seja, não precisa corresponder um para um, mas ele precisa ser uma relação entre essas duas culturas, isso vai ficar mais evidente também em outros estudos, certo? E a tradução como ato de resistência, aí já um aspecto político, a popularização, por exemplo, da Bíblia, do latim, né? Ou seja, fazer com que a tradução seja também uma ampliação, né, de uma correspondência de totalidade de mundo, tá certo? Esses são alguns princípios que o empirismo deixou, então, para os estudos da tradução. Logo em seguida, a gente vai ter o hermenêutico, tá? Então, a preocupação principal, né, desse período era a evolução da tradução ao status de problema filosófico, ou seja, ele deixou de ser uma questão ali de correspondência ou de produzir, mas de começar a entender que tradução também correspondia a um aspecto de extração de sentido, de extração de significado, né? Ou seja, de compreensão, nascem aí os estudos das interpretações como um aspecto importante dentro da tradução, né? E ele deixa um pouco, então, esse âmbito prático, né, para fazer uma teoria geral sobre a linguagem e a interpretação, né? Então, o que ele vai estabelecer aqui como tópicos, né, desse período teórico? Então, a gente vai ter o levar ao autor ao leitor a domesticação, né, ou levar o leitor ao autor a estrangeirização, né? Porque daí a gente precisa, então, de uma reformulação sobre a questão da linguagem, ou seja,
a domesticação e a estrangeirização são conceitos de linguagem, né, que pressupõem um translado, essa transposição da tradução, que imperiosamente precisa estabelecer uma visão de linguagem, né, para o seu receptor, tá certo? Então, a gente vai ter também a teoria do sentido, que é a base hermenêutica, né, a tradução como um ato de interpretação, né, aqui a tradução é vista como o último lance, né, o último patamar de uma leitura, ou seja, traduzir é uma leitura ao ponto máximo, né? Ou seja, a busca de sentidos por que está ali naquele código é por si só um ato de tradução, né? E a abordagem intercultural, tá? Então, a tradução é uma negociação de sentidos, de visões de mundo, tá certo? Então, o processo hermenêutico também vai compreender que a linguagem estabelece, e os signos, no caso, os códigos, as línguas, estabelecem uma visão de mundo muito própria, muito particular, sem transposição. E que o ato de traduzir não pode se sobrepor a essa visão de linguagem, certo? Mas tentar fazer essa negociação entre esses pontos de vista. Por fim, a gente vai ter aqui, por fim não, essa é a terceira parte ainda, né? Mas a gente vai ter já no começo aqui do século XX, já com algumas releituras, a linguístico-tecnológica, tá? Então, esse período, ele traz uma cientifização, uma estruturação formalista da linguagem, né, da linguística, principalmente. Aqui a linguística vai ter grandes contribuições para os estudos da tradução, tá certo? Estruturalistas, né? E de estatísticas também, como é que se traduz tal termo há tanto tempo. Então, tantas vezes é esse uso, a gente acaba fazendo um processo de incorporação do termo, né? Então, eles vão fazer um modo de sistematização de tradução mais esquemático, né? Então, eles vão deixar para a gente aqui a tradução automática, tá? Essa tentativa de usar algoritmos, estatísticas, né? Pode ser, lógico, não tinha uma tecnologia computacional necessariamente, mas essa de recorrências, essas de glossários e de dicionários, que já era uma forma de sistematizar, né? Para a gente encontrar mais facilmente correspondentes, tá certo? Então, analisar também a linguística estrutural, ou seja, entender que o signo, né, é essa propriedade de significação que está na superfície da tradução, tá certo? E a gente precisa depreender ele de uma forma estruturalista da linguagem, para a gente poder criar também organizações dentro do código da língua de chegada, né? Entender essas diferenças também da língua de partida, sobre a sua estrutura sintática, tá certo? Para fazer essas correspondências, tá certo? Enfim, e daí a gente tem a teoria da informação, tradução vista como transmissão de dados, né? Com foco na eficiência e na precisão, tá certo? Então a gente vai ter também uma influência da linguística da tradução, principalmente em textos instrutivos, em textos mais terminológicos, né? Onde a gente vai ter esse foco principal na informação, né? Mais do que num estilo, ou numa letra, ou numa compreensão de visão de mundo, certo? E por fim, a partir dos anos 60, 70, aí a gente tem um retorno à hermenêutica, mas agora não vista como antes, né, com um processo de preenchimento de sentidos e de significação, mas quase como uma elaboração metafísica da linguagem. Ou seja, há dentro do signo, na relação com o seu significante, seu significado, né, algo que vai além dessa relação espelhada, né, de significação, né? A própria palavra em si, né,
tem um poder de representação tal que nada pode dizer acima dela, né? A linguagem vista não apenas como aspecto de comunicação. Dizer uma palavra que tem um referencial no mundo não é uma forma de representação desse significante por si só, mas é uma forma de formulação do mundo, né? Então, há uma espécie de aprofundamento da visão hermenêutica que teve antigamente, agora beirando, né, esse metafísico. Tá? Então, esse período representa uma reação, né, ao reducionismo técnico-linguístico que teve ali no começo do século XX até meados, né, anos 60. Né? Então, trazendo novamente as questões filosóficas e culturais para a tradução. Então, levando uma visão mais interpretativa, né, e desconstrucionista da linguagem, né? Então, é um ato de ressignificação cultural, né, e não de mera transferência linguística. Então, o que ele deixa? Não deixa a tradução como sobrevivência do texto. Ali, o Walter Benjamin, no seu texto A Tarefa do Tradutor, né? O original se completa na tradução. Não é cópia, mas é uma recriação, né? Ou seja, na tradução, nesse processo hermenêutico, não é possível, né, traduzir. Não por uma questão de hierarquia cultural, mas agora por uma questão de idiosincrasia verbal, dessa rede de códigos de significação do mundo, que são as línguas. Certo? Então, a gente tem a tradução como um processo de interpretação infinita, né? Ou seja, como eu disse, a leitura levada à sua última instância é um processo de tradução, ou a tradução é a leitura levada à sua última instância, tá certo? A gente vai ter essa abordagem mais interdisciplinar, né? A gente vai ter diálogos, então, com antropologia, etnologia, enfim, outros saberes, tá? E a gente vai ter também a crítica, prosa estruturalista e também a crítica da tradução. É aqui onde começa a entrar uma valoração de tradução, certo? Onde a gente começa a ver quais são os recursos estilísticos, porque começa a nascer também um estudo do tradutor, dos processos do tradutor, certo? A gente começa a ter os diários de tradução, né? Os diários de bordo de tradução, né? As verbalizações dos tradutores, do seu processo tradutório. Então, a gente começa a ter a crítica tradutória, não só como um fenômeno à parte da operação tradutória, mas como uma parte inerente ao processo de tradução, né? Dentro dos textos auxiliares também, né? Notas de rodapé, os prefácios do tradutor, né? Todos esses são textos que nascem desse processo da crítica da tradução. E esse é o período que a gente se encontra até agora, né? Começo dos anos 70, 60 e 70. Ainda estamos sobre a égide desse pensamento, né? Que corresponde também a uma estruturação mais autônoma, como eu tinha falado na aula passada, do campo dos estudos da tradução, tá certo? Agora, para a gente entender, então, um aspecto a respeito de como funciona essa teorização e prática, né? Sendo quase como uma equivalência entre esses dois termos, né? Teorização é uma espécie de prática dentro do campo dos estudos da tradução, porque a gente vai ter essas terminologias aqui empregadas, né? Então, a gente tem língua-fonte e língua-alvo, certo? A gente vai ter língua de partida e língua de chegada, língua materna e língua estrangeira, língua original e língua destino, tá? Eu pus essas setas aqui para a gente ver como essa perspectiva, que tem um vetor só, né? Tem um vetor indicando um lado apenas, ela condiciona os aspectos da tradução, certo? E como quando ela tem um vetor ambivalente, né? A gente vai ter um outro processo de compreensão da tradução, né? Que é aquilo que chamou-se ali de equivalência dinâmica, né?
Ou seja, a tradução é um processo entre duas línguas e não uma mera transposição de um lado para o outro, certo? Então, como que isso se organiza? Então, quando a gente tem uma língua fonte, uma língua alvo, quer dizer, pegando lá no começo da aula, ou seja, quando a gente adota uma terminologia, uma perspectiva, uma teoria, né, a respeito da tradução, e ela pode ser representada aqui, nesse caso, com essa terminologia de língua fonte e língua alvo, então a gente tem um tipo de percepção da tradução como transferência direcional de conteúdo entre sistemas autônomos, ou seja, eu tenho aqui de uma forma e preciso transformá-lo em outra. E ela representa essa visão estruturalista da linguagem. A gente tem códigos, tem sistemas fechados, né, que precisam ser transladados, né? Então, a principal fonte de influência para esse tipo de perspectivas da tradução é o período linguístico tecnológico, né, que é ali dos anos 40 a 60, tá certo? E o que ela deixa para a gente como estratégias fornecidas, né, para o processo tradutório? Então, encontrar equivalência formal, né, ou seja, tradução literal para textos técnicos, né, a gente precisa encontrar essas correspondências de equivalência, né, a equivalência dinâmica, né, que também é encontrar, né, no público a sua função da linguagem, tá certo? Ou seja, um texto técnico ele tem que privilegiar a terminologia, enquanto um texto poético tem que privilegiar a estética, o estilo, né? E tem essa análise contrastiva, tá certo? Que é, eu preciso estabelecer esse eixo de composição, de estrutura da linguagem, né? E identificar ali os pontos onde eles divergem, tá certo? Fazer essa estruturação primeiro para identificar onde eu posso sair ou não de um eixo de correspondência mais, como é que eu vou dizer, mais linear, tá certo? Então, essas foram as contribuições, né? Aliás, essas são as perspectivas que atravessam, né, uma terminologia como essa, que começam a formular, né, começam a estruturar a nossa perspectiva de teoria da tradução. E se a gente adota, então, a língua de partida e língua de chegada, certo? Então, aqui a gente tem uma perspectiva de linguagem que enfatiza o processo dinâmico de transposição cultural, certo? Então, aqui a gente tem uma relação de vetor mais ambivalente, certo? Então, ela concebe a língua como sistemas abertos em interação, tá certo? É mais do período hermenêutico, que vai de 1792 a 1946. O que ela deixa para a gente? Deixa, então, uma análise funcional, né? Quer dizer, a identificação do processo comunicativo, entendendo aqui o processo comunicativo não só no sentido de agentes das comunidades falantes, os falantes em si, mas processo comunicativo de interação também com significados. Tá? A gente tem, então, a adaptação cultural, aqui com muito mais ênfase, né? Ou seja, a gente precisa entender o nosso receptor e fazer essa transposição, tá certo? A gente já começa a ter aqui as notas explicativas, né? Uma espécie de compensação de perdas, quer dizer, traduzir é um diálogo e uma perda, então, para a gente ter essa compensação dessas perdas, a gente descreve ali o nosso processo tradutório em notas de rodapé, no prefácio, nesses textos auxiliares que giram em torno do produto traduzido, tá certo? E a gente tem também a transcriação, tá certo? Ou seja, a gente faz uma espécie quase de adaptação para um novo público, né? Dependendo da onde a gente tem a compreensão de que aquela obra vai atingir na sua língua de chegada, na sua cultura de chegada, tá certo? Mais uma perspectiva a respeito
de tentar fazer uma elaboração de teoria dos estudos da tradução, a gente tem língua materna e língua estrangeira, tá? Então, a gente tem a atribuição de sentido, né, onde a língua materna opera como um filtro interpretativo, né? Ou seja, é aquela noção de que tradução é uma leitura à última potência, né? Então, quando a gente está lendo, a gente está procurando sentido, procurando significado ali, tá certo? Mesmo que a gente tenha que fazer para isso um processo de leitura, escrita, leitura, né? Ou seja, a gente lê, escreve essa interpretação para que ela ganhe de novo um campo de leitura, tá certo? Então, ela vai nascer aqui nesse período de retorno hermenêutico, essa é o viés, né? Que essa língua materna e língua estrangeira mais se encaixa, um pouquinho maior proximidade, né? Então, ela vai entender a estrangeirização, né? Manter marcas de autoridade, tá certo? Ou seja, baguette do francês não vai ter uma tradução como pão, por exemplo, no português. A gente vai manter essa estrangeirização, a gente vai consolidar essa marca de significação, entendeu? A tradução comentada, aí já é um outro processo de tradução de textos auxiliares, não só como notas de rodapé, mas todo um processo de um texto que acompanha o processo tradutório, tá certo? Vai ter um glossário dinâmico, né, que não é só uma representação ali de um para um, mas um glossário que compreende a rede de significações que os termos exigem, né? E temos a retroversão, que é esse traduzir de volta para verificar a compreensão, né? Buscando termos na língua estrangeira, no caso, para ver se elas têm outras correlações que reforcem o significado da tradução que a gente está entregando. Por fim, a gente tem essa que é a língua original, a língua meta, né? Que corresponde ao período empírico, né, o período ali do Cícero, né? Ou seja, a gente tem uma língua original e a gente tem uma língua meta que tenta se colocar na mesma medida, né? Então a gente tem os processos de imitatio, né, de emulação, né, de superar o original na eloquência, né? A gente tem uma transposição cultural, ou seja, converter, né, esses referenciais todos para língua meta, né? Aqui no caso principalmente desses textos mais antigos, né, a padronização métrica foi estabelecida principalmente nos textos poéticos, líricos, né, e uma purificação estilística, né, eliminar as imperfeições do original, também baseado numa perspectiva cultural da língua métrica, tá certo? Então, a gente viu que o emprego terminológico, por si só, já é uma espécie de teorização da linguagem, aliás, de teoria da tradução, que leva a uma teorização, né? Teorização vista também como prática tradutória, tá certo? Então, não há como se furtar de construir uma elaboração teórica para o processo de tradução, tá certo? Então, a gente vai ter também para o Steiner, né, esse processo tradutório que vem da confiança, ou seja, a gente precisa entender o texto original, reconhecer o seu sentido, provocar uma desestabilização, então, dessa confiança a partir de uma agressão, ou seja, vilipendiar o sentido para uma outra forma de compreensão, tá certo? Aí, a partir disso, incorporar o que for possível dentro desse processo, e, enfim, restituir o sentido aí no processo tradutório, tá certo? Então, esse processo em 4 passos é o que é uma composição equacional do processo tradutório para o Steiner, tá certo? Outra questão que fica é onde fica, então, a fidelidade dentro desse processo todo, né?
A tradução é vista como a melhor tradução, aquela que é mais fiel, tá certo? Mas a gente tem alguns pontos aqui para diferenciar isso. Então, de um lado, a gente tem a mensagem, que é a informação primária, ou seja, aquilo que está ali no sentido mais explícito, e a gente tem uma informação secundária, tá certo? Que vão entrar naqueles processos tradutórios que a gente viu ali com o Steiner, desde uma agressão até uma incorporação e, por fim, uma restituição, certo? Porque a gente precisa dessa transladação para reconstruir o sentido do outro lado, certo? Eu vou fazer então com vocês uma pequena experiênciazinha aqui, um experimento, tá certo? Para a gente ver como funciona esse processo tradutório, certo? Então, temos aqui essa imagem, tá? E eu quero que vocês escrevam para mim no chat mesmo como vocês verbalizariam essa informação, tá certo? Digamos que você é um copiloto aí desse piloto que está dirigindo o carro. Você está sentado no assento do passageiro, né? E digamos que ele não viu isso que você está vendo, e você tem que então verbalizar, dizer para ele a informação do que você está vendo, tá certo? Então, eu queria que vocês escrevessem aí essa verbalização dessa informação. Pode escrever no chat mesmo. Está tendo algum problema, Lucas, para... Sim, desculpa. Eu só não entendi muito bem. Você quer que a gente explique a situação? Isso. Como você verbalizaria essa imagem que você está vendo para o piloto que está dirigindo? Beleza, Tá? Pode obrigado. escrever numa forma de fala mesmo, tá? Como você falaria isso para a pessoa. Vou escrever a minha frase aqui também, para a gente ter mais opções.
Bom, então, pessoal, só com aqui a gente já pode perceber que esse revela um processo tradutório, tá certo? Quer dizer, cada um escolheu uma forma de organizar a informação e transpassá-la, tá certo? E para isso a gente fez essa equação aqui, de uma certa forma. A gente tem o texto-alvo, né? Ou seja, aquilo que a gente quer alcançar. Então a gente tem uma mensagem. Qual foi a mensagem? Paris a 50 quilômetros. O que a gente adicionou a essa informação, né? Que a gente pôs ali como informação secundária. A gente tem uma informação contextualizadora, tá certo? Onde a gente está, o que a gente está fazendo, uma informação linguística, ou seja, marcas que representam a voz de quem está falando, né? De quem está envolvido no processo, e informação pessoal também. Isso era importante para a informação primária? Não necessariamente. Mas a contextualização da tradução de uma significação de sentido passa por alguns aspectos de informação secundária, né? Então, aqui é só para a gente ter esse vislumbre de que uma informação, por mais direta e objetiva que seja, como a que a gente viu, né, alavanca elementos de composição, de tradução, de significação diferentes, né? Então, a gente tem, então, da Letícia, ele segue os veículos à frente, Paris está a 50 quilômetros. O Lucas, piloto, Paris está a 50 quilômetros, seguindo a estrada à frente. Eu coloquei aqui, seguindo por aqui, Paris está a 50 quilômetros à frente, né? Então, a gente teve marcas de informação, a gente manteve a informação, a mensagem, né, a informação primária, mas a gente foi contextualizando também, adaptando, fazendo um processo de significação que englobava, né, as nossas, a nossa situação referencial, a nossa situação circunstancial, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou compartilhar sim, viu, Lucas? Acho que já deve estar no mural de avisos, tá? João, se possível, você põe lá de novo o link, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Foi o nosso primeiro ponto. Semana que vem a gente se aprofunda mais, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem, então, quarta-feira, às 7 horas. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, João. Obrigado, boa noite. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau.